Mas a Leila Pereira, ela se pronunciou sobre aquela situação do estão mais calmos, tá? Ela disse que vai seguir postando, tá? O estão mais calmos, mas disse que não foi uma provocação à torcida, né? Foi o que a Leila falou. A Leila se pronunciou, eu acho que foi hoje, foi agora, né? Ou não? Me manda aí, Kaique, para eu saber. Eu acho que foi até agora. Foi hoje. Ela falou, né, sobre essa situação. A gente vai mostrar exatamente o que falou a Leila Pereira, né, que ela deixou claro, não vou deixar de fazer minhas postagens, mas não foi provocação. E que ela acha que o futebol é entretenimento. Ou seja, é uma polêmica envolvendo a Leila Pereira e a torcida do Palmeiras. Vou colocar aqui o que a Leila acabou de falar. Ela falou, disseram que eu debochei do torcedor. Eu nunca debochei do torcedor, mas para mim futebol é entretenimento e eu vou continuar. A Leila postou estão mais calmos depois que o Palmeiras se classificou, né, no Campeonato Paulista. Porque ela estava sendo vaiada, ela estava sendo xingada nos jogos e o Palmeiras passou na última rodada e ela postou nas suas redes sociais. Estão mais calmos, dando um sorrisinho e aplaudindo. E a Leila ainda jogou na cara, hein? Ela disse, eu honro muito o Palmeiras, o torcedor de verdade sabe disso. Eu gostaria que muitos clubes brasileiros tivessem o dinheiro que o Palmeiras tem hoje e os títulos que o Palmeiras tem hoje. Vamos ouvir aí o que disse a Leila Pereira. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Quando nós, agora essa semana que passou, não é uma publicação que eu fiz nas minhas redes sociais, causou muita polêmica, não é? E eu gostaria de fazer um esclarecimento para os nossos torcedores, para alguns jornalistas que me passaram algumas matérias dizendo que eu teria debochado do nosso torcedor. Eu jamais faria isso, jamais. Eu entendo o futebol como um grande entretenimento, tá? É um negócio, mas é um entretenimento. E cabe aos dirigentes serem pessoas leves. E o que eu fiz foi uma brincadeira que eu já tinha feito anteriormente e vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo. Porque eu tenho certeza que as pessoas sérias da imprensa, os verdadeiros torcedores do Palmeiras, sabem e acompanham o meu trabalho aqui no clube. Eu acho que o torcedor, aqueles que realmente amam o Palmeiras, estão muito, muito orgulhosos dessa era espetacular que nós estamos passando. Em hipótese nenhuma, uma brincadeira despretensiosa de uma presidente que sempre honrou o Palmeiras, sempre tratei com muita responsabilidade tudo que se refere ao Palmeiras. Eu gostaria muito de que os clubes brasileiros tivessem a receita que o Palmeiras tem. Esse ano, batemos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu gostaria muito que a maioria dos clubes brasileiros tivessem a quantidade de títulos que nós temos, entende? E que eu tenho certeza que isso é um motivo de muito orgulho do torcedor do Palmeiras. Então, em hipótese nenhuma, houve a intenção de debochar de torcedor. Pelo contrário, eu levo o Palmeiras de uma forma extremamente séria, haja vista esses números, tanto financeiros como de títulos. Imagina que beleza seria se a maioria dos clubes, não é, os dirigentes, fossem também brincar com seus torcedores e apresentassem esses números extremamente relevantes do Palmeiras. O que vocês nunca vão ver na presidente do Palmeiras, nunca, eu ficar fazendo charme, fazendo cara de conteúdo para esconder as mazelas que muitos escondem em seus clubes. Não pagando em dia seus compromissos, não pagando em dia seus atletas. Isso não acontece aqui do Palmeiras. Essa parte eu trato com extrema seriedade, extrema seriedade. Então, eu sempre vou ser quem eu sou. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, aqui conversando com vocês, conversando com o meu torcedor, conversando com meus atletas, com meus profissionais. Eu sou a mesma pessoa, a mesma pessoa. Então, parem com isso.
Não a maioria da imprensa, claro que não, que a grande maioria é extremamente séria e sabe do nosso trabalho. A presidente do Palmeiras vai continuar sendo transparente, vai continuar falando a verdade, que isso no futebol é muito difícil, então por isso que causa estranheza quando a presidente do Palmeiras se pronuncia, e vai continuar honrando seus compromissos, pagando em dia os seus atletas, pagando em dia os seus compromissos. E eu não tenho dúvida nenhuma, quem debochou e quem debocha de um clube de futebol é quem deixa os clubes numa situação deplorável, como era o Palmeiras no passado, em 2002, 2012. Esses sim, debocharam da história do Palmeiras. São torcedores que se utilizam da violência para agredir a presidente, para agredir outros torcedores. Isso sim é um deboche na história do Palmeiras. Não a presidente Leila Pereira, que só honra essa marca espetacular que é o Palmeiras. Como? Tratando o Palmeiras com responsabilidade financeira e esportiva. Então vamos continuar lutando, tá? Sempre pelo melhor para o Palmeiras. E torcedores e torcedoras, continuem confiando. Eu não penso em outra coisa que não seja o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Podem ficar calmos, tá bom? Obrigada, gente. Não acho nada demais, nada disso. Acho que é muito barulho por nada. Ela fez uma chame de brincadeira, provocação, deboche, aí cada um vai identificar de uma maneira. Isso gera uma reação, alguns gostam, outros não. Uns levam na brincadeira, outros não, né? E a vida segue. Ela quer continuar fazendo, sim. A única questão é, toda vez que ela fizer uma brincadeira, parte da torcida vai entender como brincadeira, parte pode gostar, parte pode não gostar, que é natural. Que seja assim, mas não acho que isso mereça uma maior discussão, não. Bobagem isso, uma besteira, uma bobagem. Nada muito importante, não. Mais importante é contratar um atacante, que o Palmeiras não conseguiu até agora, e a torcida quer um centroavante. Eu acho que todos no Palmeiras querem um atacante e goleador. Tem que escrever estão mais calmos. Vitor Roque do lado estão mais calmos. Até agora não chegou o centroavante, esse que é o problema. Amanhã é o prazo, né? O prazo até amanhã. Essa que é a questão. Isso é que é mais importante, eu acho, que para o palmeirense, do que essas questões que são secundárias nesse contexto. E quanto menos dirigente aparecer, melhor. Quanto menos falar de dirigente, melhor. É a minha opinião. A não ser quando for algo realmente relevante. Algo importante, aí vamos falar de dirigente. Vai ter impeachment do presidente do clube e tal, vamos ter que falar dele, não tem jeito. Não, o presidente fez aqui, contratou um jogador, aumentou a dívida, contratou o cara, aí temos que falar dele. Agora, assuntos periféricos, para mim, não. Acho que dirigente não é importante, o importante é o jogador. Dirigente e geralmente para criticar, 90% deve para criticar. Que não é nem o caso da Leila, não, mas de outros aí que só fazem bobagem, a gente tem que falar deles para criticar, que eles só fazem bobagem. Muitos deles, no caso dela até que não, acho que ela acerta muito mais do que erra.